Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, boa noite, Carol, ouvintes, também quem nos assiste. Oi, Vera, boa noite. Vera, não posso deixar de não te perguntar, você gosta do horário de verão? A gente estava debatendo aqui, né? Eu, como acordo muito cedo para levar filho na escola, eu confesso que eu não sou uma entusiasta do horário de verão. E como a gente está aqui no fim do dia, quando ainda está claro, então eu aproveito pouco. Não sou fã do horário de verão. Quebrou a corrente. Ó, pensa que se tivermos horário de verão, na hora do Viva Voz, vai estar claro aqui atrás, ó, nossa imagem da cidade, a gente vai conseguir ver a cidade na hora do Viva Voz. Mas eu soube que o Data Débora vai sair daqui a pouco, é isso? Data Maria Cecília. Data Maria Cecília, ela está fazendo a contagem dos votos, nossos ouvintes aqui estão mandando várias mensagens a respeito. Até o final do ponto final, a gente conta aqui o que a maioria dos nossos ouvintes prefere, horário de verão ou não. Não está decidido ainda, tá, gente? É uma possibilidade, pode ser que volte esse ano. Agora, tem um outro tema aí, meninas, que a população já se colocou, que é contra a anistia. Ampla, geral e restrita. Pesquisa Quest divulgada ontem, 41% da população. O assunto está em discussão. Samantha Klein estava acompanhando as reuniões durante a tarde. Oi, Samantha, avançou alguma coisa? O que temos? Ainda muitas dúvidas e poucas certezas, Débora, Carol e Vera. Muitas reuniões ocorrendo fora da Câmara dos Deputados, inclusive neste momento o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, junto com o líder da oposição, deputado Zucco e Caroline Detoni, que até ontem era líder da minoria, estão na RO, na residência oficial, conversando com Hugo Mota. Ele chamou, portanto, esses líderes da oposição para definir qual vai ser o rito. O que é a expectativa inicialmente? Que vai ter um andamento para a anistia, mas possivelmente não hoje, porque a expectativa era de votação de uma urgência ainda hoje, até para dar uma resposta. A expectativa é que se junte, então, um acordo para um projeto intermediário. Inclusive, o líder do Podemos, Rodrigo Gambelli, está reunindo assinaturas para esse requerimento de urgência, e o projeto ainda, a gente tem que analisar que projeto é esse de anistia, quem ele beneficia. Por outro lado, a gente tem toda a questão relacionada aos governistas que acreditam que hoje não vai ter projeto de anistia sendo votado. Conversei com alguns. O que eles me disseram? Entendem que a aprovação da PEC da blindagem e do voto secreto para autorizar investigações contra parlamentares, que inclusive teve votos do PT, poderá ser suficiente para que integrantes do Centrão não façam uma retaliação para dar, por exemplo, um apoio amplo a uma anistia irrestrita. De outra forma, o Centrão também está articulando um projeto de redução de penas, e até o presidente Lula disse hoje, num almoço com a bancada do PDT, lá no Palácio da Alvorada, que é favorável à redução de penas aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Claro que isso, na visão dele, não deveria incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro. Porém, alguns parlamentares já falam aqui de forma um pouco mais aberta, entendem que o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro também tem um potencial para sensibilizar parlamentares a discutirem essa redução de penas, inclusive com um aval do Supremo Tribunal Federal. Portanto, são reuniões que ainda vão ocorrer. Não temos mais certeza se haverá uma reunião de líderes, com todos os líderes das bancadas ainda na noite de hoje. Essa era a expectativa. Acabei de falar com o líder do PT, Lindbergh Farias. Ele disse que não foi convocado, o que indica que ainda não há uma certeza a respeito dessa reunião. Portanto, muitas incertezas e poucas garantias de que haverá a votação dessa urgência ainda hoje com vocês.
Obrigada, viu, Samanta, pelas informações de Brasília. Ontem você comentava aqui com a gente, né, Vera, sobre o acordo que havia feito e essa expectativa se o fio do bigode seria considerado ou não. Mas essas coisas mudam muito, né, e muito rapidamente. Diante de tudo que a Samanta trouxe agora, o que está desenhado nesse momento? Olha, Débora, é muito difícil acreditar que, graças à aprovação da PEC da blindagem ontem, a gente ainda vai falar de todos os desdobramentos disso, porque hoje teve novos lances nessa maluca investida da Câmara na cara de pau ali, de que, graças a isso, você contenta uma parcela do Centrão e consegue evitar que se vote uma anistia ampla. Eu acho que é associar alhos e bugalhos e imaginar que o Centrão vai ter ali algum tipo de prurido depois de, mesmo tendo aprovado uma blindagem absurda, agora eu acho que eu fui longe demais e eu não vou votar uma anistia ampla. Eu acho que os movimentos de ontem e de hoje mostram uma Câmara pouco ou nada preocupada com a opinião pública e disposta a resolver internamente os problemas que entende que são da classe política. E com isso, a bancada do PL sendo a mais forte de todas, tendo o peso que ela tem, é bem capaz de influenciar os destinos das votações lá. E o Hugo Mota, sendo muito fraco, como ele também demonstrou ser, eu não acredito que ele tenha ali nem instrumentos e nem moral para chegar e falar, olha, eu já dei o que vocês queriam, agora vocês me deem o que eu preciso para me impor um pouco. Pode ser? Pode. Ele disse que ele vai tentar? Ele disse que ele vai tentar. Disse que todos os passos dele seriam nesse sentido, de botar a urgência para votar para derrubar. Ele disse que, como tem o requerimento de urgência protocolado, não dá para ficar de infinito sem que seja votado. Então, por isso, ele estaria pondo para votar para tirar da frente. Essa é a justificativa que ele deu para o Lula ontem de manhã, que ele deu para o Tarcísio no fim de semana, e aí, com isso, se negociaria um texto mais brando. Mas eu acho que seguro morreu de velho em relação à Câmara dos Deputados. Agora, Vera, qual seria o teor dessa anistia mais branda, anistia light? Isso tem chance de prosperar? Pois é outra coisa que parece conversa da carochinha, porque anistia branda só para o 8 de janeiro, que era aquela proposta que estava sendo costurada semanas atrás pelo Davi Alcolumbre e o Rodrigo Pacheco, via Senado. Aí agora essa proposta já teria sido transplantada para a Câmara. Transplantada para a Câmara com o fato de que na Câmara a bancada do PL é fortíssima, ou seja, já estão, como a Samanta disse, e já tinham me dito a mesma coisa, dando um jeito de incluir na festa ali da redução de penas o ex-presidente Jair Bolsonaro. E na conversa que o Lula teve sobre isso, ele tinha dito que não considerava nenhuma possibilidade de o governo aceitar um acordo que significasse redução de penas também para o Jair Bolsonaro, que, afinal de contas, acabou de ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal. E tem essa velha necessidade que eles parecem se esquecer de combinar com os russos, combinar com os togados ali, combinar com os integrantes do STF. A primeira turma passou horas e horas discutindo crimes graves, repisando o que se passou no governo nos anos Bolsonaro. 4 ministros deram votos muito incisivos no sentido de que se tentou um golpe de Estado, para aí, de uma hora para outra, chegar, foi um golpe de Estado, mas isso, aquilo outro, vamos aqui passar uma régua e reduzir a pena a 1 ou 2 anos. Não vejo como o Supremo aceitaria algo dessa natureza. Então, aquela ideia de um acordo com o Supremo com tudo, que ficou imortalizada na fala do Romero Jucá lá atrás, no governo Temer, e que se referia, na época, à Lava Jato, eu acho que, neste caso, ainda não tem condições de que se repita essa ideia, esse desejo de que o Michel Temer chama de um grande pacto entre os poderes, etc. O Supremo não está embarcado nessa ideia.
Mas essa fala do presidente Lula hoje, que estaria até de acordo com essa diminuição de pena, seria para os outros envolvidos no 8 de janeiro? Para Na- esses, o Lula acho que até faria ali uma vista grossa, isso é um tema do legislativo, e aí a coisa se daria da seguinte maneira, né, Débora? Votar uma alteração na lei, uma alteração na banda ali de penas que está inserida na lei, que é uma lei relativamente nova, de 2021, que definiu quais são esses crimes. E aí você abaixaria esse intervalo de condenação dentro da lei. E aí aquele princípio de que uma lei sim pode retroagir, desde que seja para beneficiar os condenados, que é um princípio meio universal do direito penal, faria com que, uma vez alterada a legislação, houvesse uma revisão criminal daqueles condenados no 8 de janeiro. Então, teria de ter alguma coisa nessa nova lei, que era o que o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Pacheco estavam costurando, que circunscrevesse esse benefício, por assim dizer, àqueles bagrinhos. Então, sei lá, fazer uma redação dizendo, excetuados chefes de Estado, autoridades constituídas, alguma coisa assim, que deixasse claro que você está estabelecendo penas menores para aquele cidadão comum que foi envolvido de alguma forma numa insurreição ou numa tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, vejam que é quase uma lei feita sob medida para esse caso. Então, é um casuísmo Lei tão Débora grande. do batom, né? Exato, é um casuísmo tão grande e que depende de tantas variáveis e de combinar com tanta gente que a gente fica duvidando mesmo da possibilidade disso realmente acontecer, ou, pelo contrário, da Câmara ir lá e falar, já que a gente está no all-in, vamos para cima, vamos de anistia ampla e depois o Supremo que se vire. Eu acho que, dada a composição da Câmara dos Deputados hoje e a total ausência de pulso do Hugo Mota, essa é a possibilidade mais concreta, mais provável. Até porque essa alternativa não atende aos interesses de Jair Bolsonaro, né? Como é que estão as tratativas em torno do ex-presidente? Agora a gente entrou na fase das tentativas de demonstrar que Bolsonaro tem uma condição clínica muito ruim, né? Então, o que eu tenho visto nos últimos dias são mais demonstrações aí da saúde frágil dele e parece haver uma crença de que é isso que vai determinar a possibilidade de redução do tempo dele em regime fechado, ou talvez até a troca já no início do cumprimento da pena por uma domiciliar. Então, veja que é incansável, né, a estratégia para tentar livrar o ex-presidente de acertar contas com a justiça. Então, por todos os lados que se pode ir, tem uma força-tarefa atuando. Então, tem uma força-tarefa nos Estados Unidos, tem uma força-tarefa atuando por anistia no Congresso e tem agora essa grande demonstração de fragilidade de saúde em várias frentes. Questão do câncer de pele, essa questão dos problemas gástricos dele, e nada disso parece ser inventado, né? Seria muito grave a gente imaginar que os médicos estariam num esquema para fingir, para maquiar a saúde do ex-presidente. Acho que, de fato, ele tem essas condições, mas isso agora vai ser explorado com mais frequência, com mais ênfase, dentro de uma estratégia mais ampla de tentar, por todos os meios que houver, impedir que ele cumpra a pena em regime fechado.